Olá, pessoal, espero encontrá-los bem. Hoje nós vamos falar a respeito das ferramentas de marketing. É um tema que desperta muito interesse, muita curiosidade, e eu vou tentar falar de uma forma bem prática, né, pouco técnica, para que todos compreendam, já que o marketing é uma área, né, de gestão que é pertinente a praticamente todos os segmentos de mercado, né? Então, vamos iniciar. Esta sou eu, né, eu sou a professora Margarete Tavares, eu sou graduada em Marketing e Administração, Ciências Econômicas, sou mestre em Administração e Desenvolvimento Empresarial e doutora em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social. Atuo aqui na Unigama como coordenadora e como professora. E, bom, eu vou dar continuidade aqui de uma forma, como eu falei anteriormente, de uma forma mais leve. Bom, o que é o marketing? As pessoas costumam, confundir o marketing com a publicidade, né. Então, não é o marketing que faz o comercial, que faz a peça publicitária. Quem faz isso é o publicitário. O marketing, ele fica por trás desse trabalho. Ele desenvolve, desejos, né, ele, na verdade, transforma necessidades em desejos. Como se faz isso? Você está com sede, né, você tem a necessidade de ingerir algum líquido. Se eu te der um copo d'água, o problema está resolvido, não é isso? Mas eu, enquanto profissional de marketing, vou pegar uma peça publicitária da Coca-Cola e colocar num local bem visível, né, um local de consumo desse produto, e aí eu vou transformar a sua necessidade de ingerir qualquer líquido no desejo de ingerir uma Coca-Cola, né? E isso daí é feito, com todos os tipos de produto, né. Se existe uma necessidade para utilizá-lo, eu consigo transformá-la num desejo, ao ponto de o consumidor eh, conseguir lutar para ter esse produto ou esse serviço. E, se esse trabalho for bem feito e envolver o terceiro elemento, né, o primeiro elemento é o produto, o segundo é a oportunidade de venda, o terceiro é a emoção. Então, se eu conseguir envolver a emoção nesse processo, eu consigo transformar esse consumidor num advogado da marca. Quem é o advogado da marca? É o defensor da marca. É aquele consumidor que você oferece a ele um outro tipo de marca e ele defende aquela, mesmo sem ganhar nada com isso. Ele não está sendo beneficiado com nada, mas ele faz a questão de defender. Então, quando essas necessidades são transformadas em desejos de uma forma correta, nós conseguimos trabalhar de uma forma que o consumidor ele vem atrás do produto, né. Precisamos trabalhar para isso, para estar no local onde ele possa também acessar, né. Um outro exemplo, você está com fome, se eu te dou uma maçã, né, eu estou solucionando o seu problema. E aí você vai para uma praça de alimentação de shopping, né, onde há várias oportunidades ali em volta, e aí é muito comum hoje nós vermos, TVs, telas, imagens apresentando o produto. Se é uma pizza, eu vou mostrar como ela é feita, vou mostrar o queijo esticando, né, um prato, ele vai ter a melhor foto. Por quê? Você tem a necessidade de ingerir algum alimento. E aí eu estou tentando transformar a sua necessidade no desejo de consumir o meu produto antes do meu concorrente, já que é uma praça de alimentação e tem ali várias oportunidades, né. Então, esse é o grande desafio do marketing, essa é a grande razão da existência do marketing, que é transformar necessidades em desejos, tá. E aí, o que faz o marketing, num geral, né? Ele vai identificar as necessidades, né? Ele vai compreender o que que o público-alvo dele está precisando de fato, ele vai criar valor, né? Ele vai desenvolver valor para o seu produto, para o seu serviço ou para a sua marca, de forma a oferecer benefícios para esses consumidores, tá? É interessante a gente ressaltar aqui que valor é diferente de preço, tá? O preço é a quantidade monetária que você paga por um produto ou serviço.
E o valor? O valor não tem preço, né? Eu vou pegar ali um personagem, qualquer personagem infantil aí da moda, e aí eu vou oferecer para uma criança, né? Vou pegar uma galinha pintadinha, que já está até ultrapassada, mas vamos usar a galinha pintadinha aí como exemplo. Eu vou pegar uma galinha pintadinha, um bonequinho pequeno, e vou cobrar R$ 50 por ele. E essa criança tem R$ 50 na mão. Para ela, aquilo é barato, porque o produto tem um alto valor. É o personagem que ela gosta, é o brinquedo que ela vai usar, que ela vai brincar. E para mim, eu não brinco com a galinha pintadinha. Então, se você me cobrar R$ 5 na galinha pintadinha, tá caro. Por quê? Porque aquele produto não tem valor para mim, né? Então, há uma grande diferença entre valor e preço, tá? Então, criar valor é fazer com que o cliente defenda aquilo que ele comprou, independentemente do preço. Às vezes a gente comenta com outra pessoa, fala, poxa, essa bolsa foi muito cara, né? Por que você comprou uma bolsa tão cara assim? É, Aí vai começar a te dar uma série de razões, uma série de justificativas. Ah, é a marca, olha o zíper, olha o material, olha não sei o quê, olha o tamanho, que é adequado, olha a cor. Então, está ali tentando expor atributos de valor para justificar o preço que foi pago, né? E aí, identifiquei as necessidades do meu público-alvo, criei valor, eu preciso promover esse produto para vender, né? Então, de que forma eu vou fazer isso? Eu vou usar estratégias de comunicação, eu vou usar estratégias de distribuição, né, para conseguir gerar essas vendas. Que estratégias de comunicação são essas? Falar a língua do meu público-alvo é muito importante. Permitir que ele se sinta à vontade nesse momento de sedução para compra é muito importante. E aí eu vou distribuir de uma forma estratégica. Tem produtos que nós vendemos presencialmente, tem produtos que nós vendemos muito mais virtualmente, e tem produtos que nós conseguimos mesclar. Você compra virtualmente e retira na loja daqui a 2 horas, 3 horas, um dia, né? Então, estar com o produto de uma forma visualmente atrativa é o melhor passo. Às vezes nós passamos por vitrines de lojas de shopping, né, e tem tanto produto que o produto que você quer está ali no meio e você não consegue enxergar. O que é isso? Poluição visual. Então não houve uma boa comunicação com o público. A comunicação nem sempre ela é só falada, tá? Ela também é através de demonstrações. E aí, eh, quem o marketing quer alcançar? O público-alvo dele, né? Quem é esse público-alvo? Público-alvo, por exemplo, né? Eu vou identificar o público-alvo do meu produto. É feminino, é masculino, não interfere, a média de faixa etária, os locais onde frequenta, grau de escolaridade, tipo de trabalho, profissão. É casado, é solteiro, gosta de sair, não gosta, prefere ficar em casa, tem hábitos, de utilização de redes sociais, não tem. Então, o meu público-alvo, eu vou desenhar um indivíduo que vai se sentir atraído pelo meu produto, ou pelo meu serviço, ou pela minha marca, né? Tem marcas que vendem produtos e serviços e tamanho respeito por ela que ela atrai tanto de uma forma quanto de outra, tá? E aí, como é que eu vou alcançar o meu público-alvo? Primeiro de tudo, você tem que estar com o produto certo, na hora certa, com o preço certo. A partir do momento que você consegue isso, você abre portas não só para ser visualizado, mas para ser desejado. Como eu falei no início, o grande trabalho do marketing é atuar para transformar essa necessidade em desejo. Se a marca, né, consegue transformar a necessidade do cliente dela em desejo e promove essas sensações de satisfação, mesmo que sejam momentâneas, e a gente vai falar um pouco sobre isso também, quando ela consegue oferecer ao consumidor, ao cliente, esse tipo de satisfação
por mais que ela dure um curto espaço de tempo, o indivíduo tende a retornar, né, para o início lá desses sentimentos, dessa mescla de sentimentos, do incômodo de querer consumir, né, da luta para conseguir adquirir o produto ou serviço e a sensação de satisfação. E nós desejamos essa sensação de satisfação e nós também desejamos desejar, né? Nós, enquanto consumidores, temos essa característica reinando, né? Algumas pessoas falam, não, eu não sou um consumidor, não sou consumista, né? O consumista é aquele que é desenfreado, né? Não mede esforços para consumir. Porém, o consumidor comum, por si só, pela sua, pela sua produção de desejos, ele já busca o consumo, né? Você quer um exemplo? Você compra um celular, ok, o seu desejo de adquirir um novo celular foi saciado. Qual é o segundo sentimento depois desse? A compra da capinha. Aí você comprou a capinha, aí você deseja uma proteção de tela, aí você compra a proteção de tela. Provavelmente depois disso tudo você já está de olho no outro celular que foi lançado. Então, o grande trabalho que é feito por trás, né, nos bastidores de uma peça publicitária, é baseado nisso, gente. E às vezes as pessoas confundem, né? Acham que o marketing ele é exclusivamente um produtor de propagandas, e não é isso, né? Então, a grande jogada para alcançar o público-alvo é estar com o produto certo, no lugar certo, com o preço certo, tá? E aí, como é que você vai conseguir isso? Você tem que realizar pesquisas. Não é fácil sair por aí colocando um produto, uma marca ou um serviço disponível no mercado sem fazer um levantamento antes. A possibilidade de dar errado é muito grande. Então, é necessário que ocorram pesquisas, levantamentos específicos para saber quem é o público-alvo, onde ele está, qual a capacidade financeira dele, até mesmo para definir, né, o preço do produto, qual o sentimento dele em relação ao status, né? Muitos consumidores não querem somente consumir o produto ou o serviço, eles querem expor a capacidade financeira dele através da aquisição de um produto ou serviço. Então, é necessário que se faça esse levantamento, essas pesquisas que são específicas e que vão fornecer os dados que são suficientes para você montar ali o seu perfil e conseguir alcançar esse indivíduo, né, esse consumidor, com sucesso, tá? E aí eu trouxe um exemplo de alguém que está com o produto certo, na hora certa, com o preço certo, no local certo. Quem é esse moço aí? Ele é só um representante, tá? Se vocês querem conhecer o profissional de marketing que pode nem ter o diploma, mas atua com excelência, é o vendedor ambulante, é o camelô. Ele está sempre com o produto certo na hora certa, né? Você quer saber se vai ter engarrafamento na Avenida Brasil? Olha para as laterais. Os pontos de engarrafamento, eles já são ocupados pelos ambulantes. Quando você ainda não começou a engarrafar, mas você olhou, viu que tem um saco de biscoito, um isopor de bebidas ali do lado, você pode ter certeza que daqui a pouco o engarrafamento vai começar. Eles sabem os pontos certos, né, para estar com o produto certo na hora certa. Eh, Ele tem também uma facilidade maior em relação a uma loja física, né, não tem como pegar uma loja, retirar de um lado e levar para o outro. Mas, são pessoas que pesquisam antes. Eles não pegam um produto e param ali na esquina. Eles podem pegar o produto deles e pesquisar qual é o local de venda, qual o melhor local de venda. Ele pode não usar essas palavras que eu estou usando aqui agora, mas é exatamente isso que ele faz. E ele faz de tudo para negociar, né? Você está no engarrafamento, vamos usar aí a Avenida Brasil de novo como exemplo, né? Você está no engarrafamento na Avenida Brasil, um calor insuportável,
né, você está dentro de um ônibus sem ar-condicionado, morrendo de sede, aí o ambulante passa do seu lado vendendo água. Aí você compra a água dele e bebe. Mas estamos num calor, né, um verão incendiando. Aí você sai do ônibus, vem a chuva de verão, né? Cai uma tempestade. O mesmo cara que te vendeu a água vai aparecer com guarda-chuva para te vender, tá? Isso se ele não aparecer com uma paleta de limpador de para-brisa para vender para quem está no carro também. Então você está ali no trânsito, tá acabando a bateria do seu telefone, você precisa dele para trabalhar e tal, ele passa do seu lado vendendo o carregador para você colocar para carregar no seu carro. Então, gente, isso é estar com o produto certo, na hora certa, no local certo, e com preço adequado, né? Com preço certo. Então, eu estou dando para vocês aí o exemplo do camelô, do ambulante, né? Um outro exemplo também, né, dos ambulantes. Você está na praia. O que que eles vendem na praia? Tudo que eles venderem na praia vai ser bem vendido, porque eles estão ali sempre com o produto certo na hora certa, né? Então, todo produto que eles levam, eles não levam para a praia produto que não vende, né? O produto que eles levam, você pode ter certeza de que ele vai conseguir negociar. Se não der certo hoje, amanhã aquele produto já não volta mais, eles vão arrumar um outro, né? Isso daí é ser profissional de marketing. Mesmo que não tenha a formação adequada, tá lá para isso, né? E aí, você quer outro exemplo? Olha aí, uma criancinha na prateleira do supermercado. O produto que é destinado a ela, que chama a atenção da criança, ele está sempre na altura dos olhos da criança. Para quê? Para despertar o desejo, para a criança já pedir a mãe, né? Você vai nessas lojas como Casa e Vídeo, lojas americanas, aí você fala, não, vou lá hoje só para comprar uma caneta. Aí você entra num corredor de chocolate. Aí você fala, não, não quero chocolate, aí tem um biscoito. Aí você diz, eu não quero chocolate nem o biscoito. Lá no final tem uma geladeira com um refrigerante com água. Então, assim, são formas de te colocar, em situações às quais os seus desejos sejam provocados, sejam despertados, né? Você vai me dizer: "Ah, então o marketing é antiético". Não, isso faz parte de mercado, tá? Ele está te colocando em situações ali que vai te provocar o desejo. Se você vai ceder e adquirir o produto ou o serviço, aí é com você, né? Mas ele está fazendo ali a parte dele, ele é contratado para isso. Então, algumas lojas ou supermercados, às vezes eles colocam lá uns carrinhos, assim, pequenos, né, para a criança empurrar aquele carrinho. E aí, por mais que a mãe vá colocando tudo de volta nas prateleiras, eu te garanto que pelo menos um produto essa criança vai levar. Essa é a estratégia, né, essa é a grande jogada. Então, são 2 exemplos aí, gente, que, eh fazem com que a gente consiga compreender como as coisas funcionam. Eu citei o exemplo de uma criança, mas, até porque hoje as crianças são consumidoras, né, alguns anos atrás elas não eram, as crianças vestiam a roupa que a mãe comprava, e hoje elas escolhem as roupas de acordo com o personagem que elas gostam. Os idosos são novos consumidores. Até algum tempo atrás, uma senhora de 60, 70 anos, ela estava, viúva, sentada numa cadeira fazendo tricô esperando a morte chegar, né. E hoje essa senhora, ela sai, ela se diverte com os amigos, ela vai para academia, ela namora, ela vai ao shopping comprar o presente do neto, do filho, do amigo, né. Então, são novos consumidores que precisam ter um olhar maior do mercado, né, porque eles hoje eles não esperam que alguém traga, eles pedem, né, ou eles compram. E aí, eu trago para vocês os 4 P's de marketing, tá. Quem estuda marketing com certeza já ouviu falar. Tem também existem outros nomes que são dados aos 4 P's de marketing, mix de marketing, composto mercadológico, isso tudo quer dizer a mesma coisa, tá. São 4 P's que são fundamentais. Hoje em dia já tem 6 P's, 8 P's, mas esses 4 são fundamentais para qualquer marca dar certo, tá. É o preço, o produto, a praça e a promoção. O preço tem que ser adequado,
ao público-alvo, tá? Então você vai me falar, ah, poxa, um exemplo, né? Um exemplo aí de preço. O cara que está comprando um carro de 2 milhões, ele não quer um meio de transporte, ele quer status, não é isso? O carro de 2 milhões, ele leva a pessoa ao mesmo lugar que um carro de 200 mil levaria, mas ele quer o carro de 2 milhões. Então, se você reduz esse preço, põe um preço menor nesse produto, ele não vende. Ele não vai vender por quê? Porque você não vai conseguir diminuir muito. Então, de 2 milhões, você vai, por mais que seja 1 milhão, né? Você começou a reduzir o preço desse produto. Estou dando um exemplo alto aí, mas para a gente compreender como funciona. Então, aquele cara que queria pagar mais caro, ele fala: não, não quero mais essa marca, eu vou comprar aquela outra ali que é cara e mostra o meu poder de consumo. E aquele indivíduo que luta para comprar esse carro, né? Tem um pouco mais de sacrifício, digamos assim, para adquirir um produto nesse valor, ele não é um comprador constante. Então você vai atirar em nada para acertar ninguém, né? Então o preço precisa estar adequado. Se o seu cliente quer pagar caro, cobra caro, porque se você reduzir o preço, ele não vai comprar. E se o seu cliente não tem condições de pagar caro, você precisa adequar o seu produto para cobrar o preço exato, o preço adequado, perdão. Tá? Então, como eu falei anteriormente, preço e valor são coisas completamente diferentes. A gente costuma até usar esse termo, né? Ah, o valor daquela geladeira hoje está em R$ 2.000. E, na verdade, R$ 2.000 é preço, né? E aí nós vamos para o produto. O produto é o quê? É aquilo que eu ofereço. Pode ser produto, pode ser serviço, né? O serviço é um produto intangível. Então, é aquilo que eu ofereço para o meu consumidor. E eu preciso estar de acordo aquilo que ele deseja, com aquilo que de fato ele quer adquirir, tá? Então, se eu produzo um produto ou um serviço que me satisfaz, ele pode estar completamente fora daquilo que eu almejo, né? Dos objetivos da minha empresa. Por quê? Ele não tem que me satisfazer, ele precisa satisfazer o meu público-alvo. Por isso eu preciso estudar, preciso pesquisar para saber de fato o que ele quer, para que eu possa oferecer um produto ou serviço adequado, tá? A praça é o local onde esse produto ou esse serviço vai ser negociado. A praça pode ser virtual, pode ser presencial, pode ser que o meu produto seja muito mais vendido de forma online, né? Nós temos aí agora muitas apostas, né? Então, é um serviço, é um produto que ele é vendido virtualmente. Talvez se eu colocar uma banca de apostas ali, o cliente que consome esse produto de forma online, ele não vai até a banca. Talvez ali eu atraia um outro tipo de cliente que não está acostumado a consumir virtualmente, né? Eu vou pegar uma concessionária Mercedes e vou colocar num local humilde, digamos assim, bem humilde. Não vai vender para quem mora ali, né? E quem tem condições de comprar também não vai lá para comprar. Então, eu estou com o meu produto na praça errada, né? Eu não fiz um levantamento correto. E a promoção? Gente, promoção nem sempre é o leve 3 pague 2, não. Como é que você vai fazer promoção para o cara que está comprando uma Ferrari? Vai falar, olha, esse carro aqui eu vou tirar 200 mil para você, né? Vou reduzir o preço em R$ 200.000. Ele não quer isso, ele quer aparecer justamente pela capacidade financeira dele. Então, se ele quer status, se ele quer aparecer pela capacidade financeira dele, que forma eu poderia utilizar para fazer a promoção, né, para o cara que está comprando a Ferrari? Eu dou para ele um cartão de crédito com a logo da Ferrari, tá? Então, digamos que ele esteja num restaurante, a Ferrari está lá no estacionamento. Quando ele puxar o cartão para pagar a conta, todo mundo já sabe, quem olhar já sabe que aquele carro é dele, tá? Então, lógico que existe o Leve 3 Pague 2, existem as promoções, né? Ah, agora nós vamos entrar no inverno, então vamos liquidar os biquínis. Eh, Vai chegar período de, por exemplo, agora, né, já acabou o início das aulas, que é aquele período em que todo mundo tem que comprar mochila, caderno e tal, então vamos baixar o preço para conseguir colocar o produto para fora.
né, o grande desafio das empresas é transformar produto em dinheiro, né? Transformar estoque em dinheiro, na verdade, ou serviço em dinheiro. Então, é necessário que a gente faça esse trabalho de preço, produto, praça e promoção. Se você conseguir trabalhar bem esses 4 P's, o resto sai, tá? É um grande desafio, mas se a gente consegue fazer isso, tá? E aí, como é que eu vou chegar no meu cliente? Várias formas. Aí eu coloquei as propagandas, né? Eh, Você está assistindo lá a TV, passa uma propaganda que você fala: "Ah, poxa, eu estou precisando realmente, trocar o micro-ondas daqui de casa", né, e passou lá, né, o comercial do micro-ondas. Você, às vezes passa uma propaganda que te mostra uma promoção, um preço reduzido, um parcelamento, uma forma mais fácil de você adquirir o seu produto. Então as propagandas elas abrem realmente espaço, né, para que as coisas ocorram. As cores e os cheiros. Aqui eu também esqueci de colocar a iluminação. Eh, Existe todo um trabalho que é feito para que a gente seja, motivado ao consumo, né. Existem produtos que têm as cores e os cheiros que são, peculiares. Né. Uma criança que ainda não foi alfabetizada, ela vai ver os arcos dourados do McDonald's e ela vai entender que ali tem um McDonald's, ela não precisa ler McDonald's para isso, né, aqueles arcos amarelos, arcos dourados, né, que nós falamos do McDonald's. Eh, existem cores que são mais fortes, que elas vão te despertar, sensações um pouco mais agitadas, as cores mais calmas, elas vão despertar sensações de um pouco mais de calma. Os cheiros, se você estiver passando pelo corredor de um shopping e tiver uma loja da Melissa, você não precisa ver essa loja para saber que ela está ali. O cheiro vai te dizer que você está perto de uma loja da Melissa, né, ou então essas lojas que vendem aromatizantes, né, e você passa no corredor, você sente o cheiro de longe. O objetivo é esse, te atrair pelo cheiro, é o que eu vendo, né. Então, um exemplo, né, você vai num fast food, você chega lá, a iluminação é forte, as cores são fortes, a cadeira é desconfortável. Por quê? Geralmente você vai num fast food, senta lá, come e vai embora, né. Tem que abrir espaço para o próximo. Quando você vai num restaurante para jantar, você pode passar horas sentado ali e consumindo. Você acabou de jantar, o papo tá bom, continua, pede uma sobremesa. O papo tá bom, continua, pede um cafezinho. O papo continua bom, pede uma água. Então as cadeiras são mais confortáveis, a iluminação é mais baixa, né, existe todo um clima ali feito realmente para que você fique mais um tempo ali dentro, né, até a nossa parte visual, gente, às vezes você está no shopping procurando banheiro, e você vê lá aquela placa escrito sanitários, e você vai andando, e se você não prestar muita atenção na lateral para ver um bonequinho desse tamaninho dizendo onde é o banheiro, você vai passar direto por ele várias vezes. Por que isso? Nós temos 2 tipos de memória, a memória retensiva e a memória seletiva. Memória seletiva, saí de casa, fui ao shopping atrás de um mundo verde. Eu vou lá procurando, pá, achei minha loja, comprei, acabou. Memória retensiva, eu estou procurando a saída do shopping, eu estou procurando a escada rolante que desce ou que sobe, eu estou procurando o banheiro, e aí eu estou passando os olhos, né, procurando. E aí alguém vai dizer para mim: "Poxa, eu queria ir no mundo verde". Eu vou dizer: "Olha, naquele shopping ali tem. Eu não sei exatamente onde é, mas eu já vi". Quando que você viu? Nesse momento que você estava procurando uma outra coisa e a sua memória retensiva foi retendo essas informações, tá. O uso de personalidade de mídia. Eu poderia pegar um modelo, né, pagar um cachê de R$ 20.000 para ele, e ele fazer ali uma peça publicitária para mim, né. Vou pegar um homem, né, no exemplo, tá, tô falando de homem, mas poderia ser uma mulher também. Vou pegar um homem ali num estereótipo ali de acordo com aquilo que eu quero alcançar, e pago lá R$ 20.000 a ele, tá resolvido. Mas e se eu quiser pagar 20.000.000 ao Ronaldinho Gaúcho? Por quê? Ele é uma personalidade de mídia.
Ele pode não ter ali fisicamente aquilo que aquele outro modelo tem, e ele vai me cobrar trocentas vezes mais, porém, a imagem dele é associada à vitória. Agora associaram a imagem dele a presenças aleatórias e tal, e tem carisma. Então eu consigo associar, né, pegar essa imagem que é associada ao sucesso e utilizar junto à minha marca. Vocês prestem atenção nessas meninas aí da ginástica, né? Após o período de Olimpíadas. Elas vendem tudo. Onde elas botarem a mão ali está associado à vitória. É a marca que elas colocarem a mãozinha em cima está associada à vitória. Da mesma forma que, às vezes, quando acontece alguns escândalos, pode ser com um jogador de futebol ou com qualquer outra personalidade de mídia, começa a perder patrocínios, começa a perder. Por quê? Porque a imagem daquela pessoa está associada a um escândalo, a um problema qualquer. E eu não quero esse escândalo associado a mim, à minha marca, né? Então, existem diversas situações onde essas personalidades de mídia são utilizadas, tá? E atrai mesmo, viu? O comportamento do consumidor, né, como eu falei anteriormente, de que forma meu consumidor se comporta, como ele pode ser atraído, né? Se ele está dentro de um shopping, eu não posso colocar relógios com hora correta. Você vai passar em frente a uma relojoaria, você não vai ver nenhum relógio com a hora certa. Você não vai ver nenhum relógio dentro de um shopping com a hora certa. Embora você esteja com o relógio no pulso e o celular na mão, você não vai olhar que horas são. E aí você perde a noção das horas, e aí a sua memória retensiva trabalha. Se você perde a noção das horas, você pode perder também a noção do seu consumo, você vai consumir, né? Se você está andando dentro de um shopping, você vai sentir fome, você vai sentir sede, então você compra alguma coisa, por mais que você não esteja com dinheiro naquele dia, você vai se sentir atraído por algum produto, e aí depois você volta e adquire, tá? Então, a sazonalidade. Eu preciso trabalhar o meu produto de forma eh, a aproveitar os períodos sazonais. O que que é isso? São os períodos específicos. Por exemplo, estamos nos aproximando aí dos meses de junho e julho. Festa junina, festa julina. O que se consome muito? Milho, né? Milho e seus derivados, pamonha, papa, dentre outros, né? E aí tá lá o Bob's vendendo o seu sorvete com cobertura de milho. Aí você vai falar, caramba, aí ele vai lá, bota um bonequinho de chapeuzinho do lado, com um dentinho pintado de preto, né? Para fazer o estilo caipira e tal. E isso daí é sazonalidade. Cheguei no meu cliente, é o que importa, tá? E presença em eventos. Gente, essas presenças em eventos, elas podem acontecer de inúmeras formas. Tá? Dentre elas, as mais comuns, patrocínios e apoios técnicos. Quem é o patrocinador? É aquele que injeta dinheiro. Ele botou dinheiro, por isso a marca dele está aparecendo. Ele patrocinou o clube, por isso, quando o jogador faz o gol, aparece o nome da marca, né? E o apoio técnico? Eu não coloquei dinheiro diretamente, né? Mas eu ofereci o meu produto. Os jogadores estão lá tomando o Gatorade, eles não compraram aquele Gatorade que eles estão bebendo. Então vai aparecer a marca na hora em que o jogador consome o produto, tá? É bem interessante, viu? Não é nem metade, mas é bem interessante. E aí, gente, por que você compra? Olha a cara de felicidade aí dos dois consumidores carregando um monte de sacolinha. Por que nós compramos? Porque nós desejamos. Se nós desejamos produtos, serviços ou marcas, nós compramos, tá? Então, o marketing faz esse trabalho de despertar o desejo das pessoas, de transformar essas necessidades que são comuns ao ser humano, que são comuns aos indivíduos, transformá-las em desejos. E aí, a partir do momento em que é transformado em desejo, o ser humano, o indivíduo, tende a lutar para conseguir fazer a aquisição dele, tá? Então, inicialmente é um desejo de atração, depois um um sentimento de atração, depois um sentimento de inquietude, que é quando ele começa a pesquisar, começa a se aprofundar para fazer a compra, tá?
e aí depois vem aquela sensação de satisfação, de realização. E aí, nesse mesmo momento, o indivíduo já deseja desejar, porque é um ciclo que desperta bons sentimentos, né? Tem pessoas, inclusive, que às vezes precisam até de tratamento para se livrar desse ciclo, né? Que ele leva realmente ao consumismo, tá? Então, gente, essas são as maiores ferramentas de marketing, né? A gente tem muito mais, são inúmeras possibilidades aí, tá? Eu até esqueci de falar a respeito, às vezes, do volume da TV, né? Quando nós estamos lá assistindo novela ou um filme, e aí você está preso naquela situação, né? Se vai matar, se não vai matar, se vai beijar, se não vai beijar, e aí a sua mente entra num estado eh, quase que fixo naquela situação ali, né? E aí quando entra o comercial, o volume não vai lá para cima, né? E todo mundo começa a catar o controle da TV para baixar o volume. O que é isso? A sua mente estava praticamente em estado de repouso fixo naquela situação. Eu preciso te acordar para você ver minha marca. Então eu subo o volume, a sua mente que estava assim, né, como se fosse um eletrocardiograma, vai lá em cima, aí começa a catar o controle, baixa essa televisão, não sei o quê, e nisso o seu olho passou ali pela tela e viu a marca. Aí vem a memória retensiva trabalhando, né? Tem muito mais coisas aí para a gente abordar, mas por hoje é só. Eu agradeço e até a próxima, tá? Faremos outras, aprofundando melhor nisso daí, tá bom? Um abraço a todos.